Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes tu o que lês? Estamos lendo e comentando sobre o livro de Apocalipse. E antes de seguirmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like. E se você gostar, ajude-nos a divulgar, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos no capítulo 9 agora. Domingo passado falamos sobre o capítulo 8, o sétimo selo, a intercessão da igreja e a relação que a oração do povo de Deus tem com os acontecimentos, né? Que iriam acontecer naqueles dias, mas que, sem sombra de dúvidas, num significado profético, o que iria acontecer até a volta do Senhor, né? Apesar de que a literatura apocalíptica, ela é uma leitura que é uma escritura que fala sobre acontecimentos daqueles dias da igreja dentro do Império Romano. Então, a igreja e o Império Romano são o foco principal do livro de Apocalipse. Aquele império que perseguiu a igreja, né, violentamente, tentando destruí-la, mas que num determinado momento muda sua estratégia e, em vez de perseguição, tenta destruir a igreja pelo engano, né? Ao se aproximar da igreja, ao atrair, né, o interesse de muitos líderes daquele tempo, e como o Império Romano gradativamente vai seduzindo a igreja até fazer surgir uma igreja romana e inventando, né, o chamado cristianismo, que passa a ser a religião oficial do Império. Bom, tudo isso, tanto a perseguição quanto o engano, vai trazer sobre o Império Romano o juízo de Deus. É isso que nós estamos tratando aqui. Especificamente isso que trata as trombetas de Deus. E nós lemos as 4 primeiras trombetas e é uma visão claramente das guerras que iriam destruir, né, o Império Romano, pelo menos o Império Romano como ele se organizou naquele tempo, né? A invasão germânica, que vai destruir a parte ocidental do Império, os ataques dos árabes, que vão fechar o Mediterrâneo e isolar a cristandade ocidental e fazer surgir um sistema que todos nós já de algum momento estudamos na escola, que é o sistema feudal na Europa Ocidental. E enquanto que o Império Romano do Oriente ainda vai permanecer até 1453, século XV, né? Começando a segunda metade do século XV, quando os turcos otomanos vão conquistar Constantinopla, né? Então, é uma história de guerras. Então, as guerras são o assunto dessas trombetas. Não que Deus seja o causador das guerras, mas Deus utiliza essas guerras, que está relacionado ao desejo de poder, ao desejo de domínio da humanidade, uma consequência do pecado, mas Deus acaba usando essas guerras permitindo, né, e funcionando como um juízo, né? E foi o que aconteceu ao Império Romano. E nós sabemos que o Império Romano ele vai ser conquistado pelos germânicos, mas vai sobreviver algo desse império, que é justamente aquela igreja que o Império Romano criou, aquele cristianismo corrompido, e que vai seduzir os germânicos, né?
ou seja, os germânicos vão se converter, né, a Cristo, mas na verdade eles vão se converter ao cristianismo romano e vão começar a fazer guerras usando o nome de Cristo. Essa é uma característica da Idade Média, né? Os cavaleiros, os militares, que é uma classe importante, né? Para você ter uma ideia, a sociedade feudal ela era uma sociedade dividida em estamentos, onde o clero estava no domínio maior. O Estado, eles não tinham germânico, não conheciam o Estado, como nós entendemos, eles eram organizados em tribos, e o que havia de comum entre essas tribos era o cristianismo, a qual eles se converteram, né? E isso elevou a posição do clero a uma posição de governo, aí que vai surgir entre os germânicos o Papa, que já era, o bispo de Roma já existia, mas com aliança entre um dos principais reinos que vão se estabelecer na Europa, o principal reino germânico, que são os francos, né? Esses francos vão acabar dominando os demais, e essa aliança entre os francos e a igreja vai contribuir para surgir a figura do Papa, né? Uma espécie de imperador do mundo do cristianismo europeu. Mas vamos ver tudo isso. Esse capítulo 9, ele trata justamente da percepção, né, de uma visão a partir da percepção dos romanos, daqueles que estavam no Império Romano, e também dos que estavam, que viviam ali entre os germânicos cristianizados, com respeito a uma série de guerras. Da agora para frente, nós vamos ter só guerras, e a guerra vai ser um marco até a volta do Senhor. A guerra, sem sombra de dúvida, é o que há de pior, é o que há de mais degradante, é o que há de mais violento, é o que há de mais destruidor com respeito ao pecado, né? E as forças do mal. Então, toda vez que eu penso na guerra, eu lembro daquilo que Jesus disse, que ele vem para matar, roubar e destruir, né? Se referindo ao mal, se referindo aos mercenários, né? Daquele texto que ele dizia que ele era o bom pastor, que dava a vida pelas ovelhas, ele se refere, né, a esse engano do mercenário, daquele que usa o nome de Jesus para ter ganhos, né? Que ele não vem para outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. E toda vez que eu penso nesse termo, matar, roubar e destruir, eu penso nas guerras. A gente vê todo dia hoje pela televisão a destruição, o massacre, a morte de pessoas, né, por causa da guerra. E o mundo nunca mais deixaria de ter guerras, e essas guerras tomariam mais tarde uma grande proporção. Então, antes de ler, eu queria ler só o que está em Mateus 24, eu acho que é um texto interessante, né? Onde Jesus fala justamente daquele período, né? Onde os romanos viriam e destruiriam Jerusalém, e aqueles judeus cristãos convertidos, o que eles iriam enfrentar. Vamos ler Mateus 24, versículo 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus se refere aqui é a questão do engano. Essa era a grande preocupação. Jesus nunca se preocupou
nunca disse que os discípulos deveriam se preocupar com a perseguição física, com tortura, com morte, mas com engano. Então, olha só. Que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Ele está se referindo aqui, comparando a questão da mulher grávida. Em outra passagem ele cita isso, né? A mulher vai ter a luz, e esse ter a luz seria a volta do Senhor. Começa primeiro com essas dores de parto, né? Ele compara tudo isso a dores de parto. Verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados. Olha só, Jesus já estava mostrando o que iria acontecer com seu povo, seres atormentados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. É justamente isso que aconteceu, né? Líderes que se tornaram falsos profetas, desejosos de poder, de riqueza, de posição dentro do império, vão começar a falar positivamente sobre essa formação, né, que viria de uma igreja romana. Mas isso tudo eles só começaram a entender com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele vai, porque era o contexto que eles estavam vivendo, né? É um livro que foi escrito justamente para desvendar, né? Revelar, tirar o véu, né? Do cumprimento das palavras de Jesus. Verso 13, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sempre existirá um remanescente fiel. Sempre existirá aqueles que perseveram na sua fé, aqueles que realmente conhecem a Deus, conhecem Jesus Cristo, eles vão perseverar. E ser salvo do engano, e ser salvo de tudo isso que iria acontecer. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Note que ele não falou aqui, não, ainda até agora, e ele não fala sobre sinal da vinda, ele não fala, ele fala sobre aquela primeira parte, né? A destruição do templo, e ele vai mostrando coisas que iriam acontecer. Verso 15, portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, ele está referindo a profecia de Daniel, justamente que se cumpriu quando Tito, o imperador romano, invade Jerusalém, ele vai destruir o templo, ele vai expulsar todos ali daquela região, e tanto judeus quanto judeus cristãos que viviam ali. Portanto, verso 16, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ora, para que a vossa fuga não aconteça orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então, essa é uma questão importante, a oração da igreja, né? Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.
Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse é um ponto importante no finalzinho. Ele está falando aqui sobre o tempo do fim, perto da volta dele. E a grande marca seria engano. Sinais. Gente se dizendo Cristo, gente se dizendo enviado de Cristo, enganando as pessoas. Mas ele fala uma coisa interessante, onde estiver o cadáver, ele termina dizendo isso, onde tiver o cadáver se ajuntarão os abutres. Ou seja, o engano não pode chegar no coração de quem tem a vida de Cristo. O abutre, ele só consegue chegar, enganar, onde há morte espiritual, onde não tem vida. E essa é uma característica do cristianismo, né? Depois que surge aquela falsa igreja do Império Romano e surge a religião institucionalizada, pessoas começam a aderir ao cristianismo, se converter ao cristianismo, mas realmente sem uma mudança, sem uma transformação, sem uma experiência com Deus, né? Jesus disse que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. A conversão é uma obra de Deus na vida das pessoas, é uma obra do Espírito Santo, nós sabemos. E o que acontece, muitas vezes, é que pessoas são seduzidas pela pregação religiosa, tocadas em suas emoções apenas, e resolvem, então, se converter a essa ou aquela denominação chamada de denominação cristã, e ali eles passam a servir a igreja, ali eles passam a servir os líderes, ali eles passam a servir uma doutrina, um ensino, uma ideologia, mas sem nunca realmente ter tido aquele encontro com Jesus Cristo. Eles não foram a Cristo por causa que sentiram o peso dos seus pecados, porque estavam cansados e sobrecarregados e viram seus pecados sendo levados por Cristo. Então não é uma conversão a Cristo, mas é uma conversão a determinada igreja, a determinado movimento religioso, e, portanto, nunca conheceram a vida de Deus. É por isso que precisam seguir regras para poder se manter ali dentro do cristianismo, se isolar do mundo. Eles precisam de ter muitas reuniões para serem sempre constantemente motivados, né? Inclusive se fala muito hoje nisso, né? Que a pessoa precisa estar na igreja, e esse é o discurso hoje, a pregação hoje desse cristianismo corrompido, desse sistema denominacional, é que as pessoas precisam estar na igreja, elas precisam participar dos sacramentos, né? E negando aquilo mesmo que elas falam, que a salvação é feita por Jesus, ela é perfeita, ela foi completada na cruz. No entanto, eles dizem, não, mas você precisa, né, receber o nosso batismo, você precisa participar da nossa ceia, Santa Ceia, a Eucaristia deles. Você precisa estar na igreja para você não desanimar, ou seja, eles mostram abertamente que essas pessoas só são cristãs porque elas estão constantemente ali naquele meio, ali ouvindo aquelas pregações, aqueles ensinos, e algumas igrejas têm reunião todo dia, toda semana, né? Toda semana, todo dia. E se alguém se afasta desse tipo de coisa, se alguém enxerga que isso não tem nada a ver com a igreja de Jesus,
essas pessoas muitas vezes são condenadas, chamadas de desigrejadas, porque eles dizem: oh, você está fora da igreja, você vai desanimar, você vai esfriar, você vai morrer espiritualmente, como se alguém que tivesse a vida de Cristo poderia perder essa vida por não estar num determinado lugar. Eles esquecem que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, não num lugar, né? Jesus disse para aquela mulher samaritana: nem no templo, nem no monte, nem em lugar nenhum, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É esse que os pais buscam para serem adoradores. Por quê? Porque o templo de Deus somos nós. O Espírito Santo habita naqueles que realmente nasceram de novo. Esse é um ponto importante. A conversão, que é uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, ela é assegurada pela presença do Espírito Santo, não porque a pessoa faz parte de um grupo e está todo dia ali ouvindo e seguindo regras e se mantendo fora, igual recentemente um pastor desses religioso da denominação disse que era perigoso deixar os filhos ir para a faculdade e coisas desse tipo. Por quê? Porque se realmente as pessoas não têm Deus na vida delas, se elas realmente não têm um relacionamento vivo com Cristo, é óbvio que se ela for para a faculdade, ela vai ser envolvida por aquele ambiente, assim como também ela só é cristã porque está num ambiente cristão. Presta bem atenção, esse ensino que prende as pessoas às denominações religiosas, essa ou aquela, ela não é outra coisa a não ser a própria confissão de que essas pessoas só são cristãs porque elas estão dentro de um ambiente que as faz continuar a ser cristã. Elas só ouvem pregação, só ouvem ensino, elas só leem sobre isso, elas só cantam sobre isso, elas só convivem com gente desse tipo, e essa é uma característica da religião: afasta as pessoas daqueles que são alvos do amor de Deus, porque Jesus nunca separou os que creem dos que não creem, no sentido em que os que não creem precisam ser alcançados pela fé. E é por isso que Jesus enviou a igreja ao mundo. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja foi enviada para o inferno. Essa é a mensagem do evangelho. E quando você vê esse tipo de ensino, né, que está ligado ao engano, que está ligado ao sistema religioso que nasceu lá no Império Romano, que tem por objetivo afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, de uma verdadeira vida com Deus, do verdadeiro pastor que é Jesus. Então, nesse sentido, esses homens que se dizem ser pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, papa, seja lá o cargo, a posição que eles dizem ter, eles estão realmente tomando o lugar de Cristo na vida das pessoas. Jesus disse: a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis guia. E se fosse hoje, a ninguém chameis pastor, a ninguém chameis bispo, a ninguém chameis papa. Jesus até disse isso: a ninguém chameis pai, né? Tanto padre como papa são palavras italianas, latinas para pai. Jesus disse: a ninguém devereis chamar assim. Nós só temos um único pastor, a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, que são pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Ele só tem um pastor, um só bispo, um só Senhor, que é Jesus Cristo. São guiados pelo Espírito Santo. Sim, é óbvio que o cristão verdadeiro tem comunhão, encontra aí 2, 3, às vezes se reúne num lugar ou no outro, como você vê na Bíblia, né, no Novo Testamento, reunia na casa de um, na casa de outro, mas nunca esse tipo de sistema religioso que escraviza, que obriga as pessoas a estar ali, que mantém as pessoas justamente por criar um ambiente que é praticamente uma lavagem cerebral. As pessoas continuam cristãs porque elas só ouvem disso, né? E esse é um ponto importante. E é por isso que Jesus termina dizendo: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Jesus estava falando de falsos cristos, falsos profetas, enganadores. E são os cadáveres que realmente
são as presas para esses falsos profetas enganadores. Então, quando a gente vai chegar agora aqui no capítulo 9, que é uma continuação do capítulo 8, né? Das 4 primeiras trombetas, que vai mostrando numa visão, né, figurada as guerras que o Império Romano iria enfrentar e que eventualmente também o que nós chamamos de Europa, né? Povo europeu que é uma mistura de germânicos com o romanismo, com essa cultura cristianizada, né? Então, é isso que vai tratar esse capítulo 8. E nós vamos ter que fazer uma parte 2, né? Eu não estava contando que nós iríamos abordar dessa forma que eu abordei o Mateus 24, mas achei importante. Então, domingo que vem, vamos ter a leitura do capítulo 9, para mostrar a impressão que o povo teve quando o Império Romano foi atacado, e que os germânicos também teriam, com a série de ataques que eles sofreram também, com os vikings, com os árabes, e tudo que iria acontecer com respeito às guerras, até a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe.